pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre o livro Jogos Vorazes, que é escrito pela Suzanne Collins. Bom, então esse livro conta a história num futuro distante. Ele é uma distopia, que seria basicamente um livro que narra a história num futuro distante, enfim, em que os direitos humanos eles são usurpados, não necessariamente em sua totalidade, mas principalmente é um lugar muito hostil para se viver, em que sempre tem um governo assim opressivo e regulador. Então aqui você tem um mundo opressivo e regulador, basicamente representado pela capital. A autora explica que o mundo, na verdade, passou por, se não me engano, algumas catástrofes naturais, guerras, enfim, e agora só existe a região ali da América do Norte, né? Ali onde hoje é os Estados Unidos. E ali você tem, basicamente, a capital e mais 13 distritos. Só que o 13º distrito aí está desativado por um motivo que seria, um dia houve uma tentativa de revolução que não deu certo, né? Os rebeldes aqui, eles foram, pela versão da capital, eles foram destruídos, inclusive o 13º distrito, que é o que encabeçava essa rebelião. Então, depois dessa rebelião, o que surgiu foi uma capital muito mais opressiva, muito mais reguladora, e eis que surge os Jogos Vorazes, né? Aqui, os Jogos Vorazes foi criado pela capital. A capital promove esses Jogos Vorazes principalmente sob a desculpa de você mostrar para os 12 distritos restantes quem é que manda, a fim de impedir que outra rebelião ocorra, porque justamente essa realidade dos 12 distritos não é lá muito favorável para se viver. Uma coisa bacana aqui para ser dito, e que vai basicamente ser explicado no segundo livro, nem tanto aqui nesse primeiro, ele é explicado sim, mas no segundo ele é muito mais desenvolvido. Aqui é explicado que cada distrito ele é responsável por uma coisa. Por exemplo, o distrito 11, ele é basicamente responsável pela agricultura que a capital recebe, que a capital consome. Então ali você tem no distrito 11, você tem vastas regiões de plantações, pomares, enfim. Aí você tem outros distritos que comandam, por exemplo, o setor pesqueiro, o setor eletrônico, enfim, cada distrito é responsável por uma coisa, basicamente por uma coisa, faz outras coisas, mas é basicamente controlado por uma coisa que a sua grande função é fornecer essas coisas para a capital. Então você teria que aqui os 12 distritos fornecem produtos para a capital, e a capital só sobrevive com essas 12 principais contribuições aí, no caso. Jogos Vorazes, ele é narrado em primeira pessoa por Katniss Everdeen, que é uma garota de 16 anos, se não me engano, do distrito 12, que é basicamente composto por minas de carvão, enfim. Só que como é composto os Jogos Vorazes, né? Aqui para dar continuação à narrativa da Katniss. Os Jogos Vorazes, a capital escolhe um tributo masculino e um feminino de cada distrito, então são escolhidos 24 pessoas, que, enfim, tem mais de 14 anos, 12 anos, alguma coisa assim. Então, cada ano eles escolhem 2 tributos de cada distrito para serem enviados para a capital, serem treinados até entrarem numa arena, e lá eles vão se degladiar até a morte. O que sobrar, o que sobreviver, que só tem um sobrevivente, vai, enfim, ser o grande sobrevivente do ano, o grande vitorioso, e vai viver ali com uma grana muito boa e com um sucesso extremo no seu distrito. Então, o que acontece? O livro começa no dia da colheita. Todo ano você tem esse dia da colheita, que é o dia em que são escolhidos os tributos de cada distrito. Enfim, nesse ano, a Katniss está com medo porque a sua irmã Prim vai ser o primeiro ano dela como inscrita nesses jogos, então ela está morrendo de medo. Ela é uma espécie de mãe para essa garota, porque depois que o pai dela foi morto numa explosão de uma das minas, que ele trabalhava numa mina de carvão,
a mãe dela entrou numa grande depressão e é ela que teve que passar a manter a família dela. Então ela teve que descobrir um meio de manter a família dela viva, de pôr alimento na mesa, que enfim, se já era difícil pra todos ali, que tem um pai e uma mãe pra trabalhar em Minas, enfim, para uma família que o pai, que era o grande trabalhador, que estava morto, ficava mais difícil ainda. Então ela aprendeu a caçar na floresta que é proibida, né, aos moradores do Distrito 12, mas que ela caça ilegalmente. Então, desde os 12 anos de idade, ela caça nessa floresta e é aí que ela desenvolve a sua grande qualidade, que seria o arco e flecha. Então acaba que a irmãzinha dela é escolhida para esses jogos do ano e ela, num momento de desespero, ela acaba se voluntariando no lugar da irmã dela, então ela é escolhida pra ser o tributo, né, feminino ali do Distrito 12. Ela junto com o Peeta Mellark, que é um cara que ela tem uma ligação pequena, mas muito significante, de quando ela tinha 11 anos, quando ela estava ali passando fome. Então é explicado, eu vou deixar pra vocês que não leram ainda, lerem e descobrir qual que é o ponto bacana aqui entre a relação dos dois. E que, aliás, gente, isso mostra no filme, mas não do jeito que é explicado aqui no livro. Então, eu vi primeiro os 2 filmes, Jogos Vorazes e Em Chamas. Depois que eu fui ler os 3 livros, eu digo que eu não me arrependi disso, mas ler não é a mesma coisa que assistir mesmo assim. Mesmo que a adaptação tenha sido maravilhosa. Enfim, os dois, o Peeta e a Katniss, vão pra capital. Nos dias anteriores à ida pra arena, eles se conhecem um pouco mais, bem pouco, porque a Katniss, ela é típica cabeça dura e fechada, então eles estão ali num momento pré-arena muito tenso e eles vão descobrindo o que acontece com os tributos até entrar na arena, enfim. É muito, muito bacana a temática desse livro. E aqui eu entro numa coisa que eu vi o Videl do Ratos Letrados dizendo na resenha dele sobre Jogos Vorazes, que a temática desse livro aqui é muitas vezes considerado como não original, né, que é uma cópia de outros livros. E aqui ele citou 2 livros, basicamente, que é um mangá que chama Battle Royale, que eu vou deixar o nome aqui na tela pra vocês verem, que eu não sei pronunciar muito bem, mas que tem essa temática, e também de um livro do Stephen King, que é o The Running Man, alguma coisa assim, que também tem essa temática, né, de você entrar numa arena e matar pessoas pra ser vitorioso. É uma coisa assim que, tudo bem, gente, não pode ser original porque tem outros livros falando sobre isso, mas o modo como ela desenvolveu a história... Eu não li os outros livros pra dizer isso, né, nem o mangá, enfim, mas eu creio que é um pouco diferente, sim, você não tem como copiar descaradamente, senão seria plágio. Mas aqui eu não acho que essa coisa de ser original ou não seja um grande tópico, assim, pra ser realmente discutido, sabe? Eu creio que o grande mérito desse livro é ele ser uma leitura fácil, então iniciantes vão adorar essa leitura, assim como pessoas que já leem outros tipos de livros, sabe, que já leem há mais tempo, vão gostar também. O gostoso desse livro, o bom desse livro, assim, a pegada dele é que ele mistura uma leitura fácil com um tema muito tenso, um tema bem assim reflexivo. Se você que leu esse livro não refletiu um pouco sobre o que ele tá tentando transmitir ali pro leitor, você poderia ler de novo e fazer isso, porque tem muita coisa aqui pra você pensar, tá? Eu gostei muito dos personagens, são muito bem desenvolvidos. Em geral, assim, eu não tenho nada... Eu acho que eu tenho só um ponto pra reclamar, que é a mesma coisa que a Vives Valadares reclamou, que seria um romance que às vezes dá uma guinada assim meio bem brega, mas o resto é simplesmente muito bom. Os personagens, então, são muito bem desenvolvidos, a história tem um foco muito bacana, cada livro tem um foco, assim, diferente. E aqui nós temos o grande significado do tordo, né? Que a Katniss, ela recebe esse broche de uma garota, né, do distrito dela, que é a filha do presidente, e que depois ela vai virar amiga, mas até então ela não tinha nenhum amigo, assim, realmente, ela tinha só o Gale, que era o grande amigo dela, o grande melhor amigo dela, que caçava com ela, enfim. Tinha lá esse melhor amigo, mas ela recebe esse broche assim que ela se voluntaria
acho que é assim que se fala, né, voluntaria, pros Jogos Vorazes, enfim, e o tordo é o símbolo do distrito dela, se não me engano, e ele tem um significado muito bonito no livro. Ele tem vários significados, aliás, mas, por exemplo, o tordo, ele surgiu de uma variante do Gaio Tagarela, que é um bestante. Bestante é uma criatura criada pela capital, é artificial, que geralmente são mortais, só que o Gaio Tagarela aqui, ele foi criado para transmitir conversas dos inimigos na época da rebelião pra capital, né? Então a capital soltava esses pássaros e eles voltavam repetindo, né, as vozes dos rebeldes, e assim eles sabiam que ia acontecer o que eles estavam planejando. E só que depois que a rebelião passou, que a capital venceu a rebelião, esses pássaros foram soltos na natureza pela capital e eles nem, tipo, tiveram algum planejamento pra matar ou pra extinguir, enfim. Então eles se reproduziram com outro pássaro e surgiu o tordo. O tordo, na verdade, ele não tem a capacidade de reproduzir as vozes humanas, mas eles têm a capacidade de reproduzir os sons de músicas, as harmonias, enfim. Então, quando você assobia, ele repete, assim, magnificamente o que você estava cantando, então isso é bacana. Aqui você tem o principal significado dele, que seria o significado da sobrevivência, né? Ele sobreviveu, o Gaio Tagarela, no caso, fazendo surgir o tordo, então ele é fruto da sobrevivência de uma outra espécie. Você também tem o significado aqui de bons avisos, né, de algo assim, da sobrevivência também, inserido em quando a Katniss, ela usava os tordos pra se comunicar com um aliado seu, pra dizer que ela estava viva ali na arena. Então isso é bacana, porque você tem como você reproduzir um som, um aviso seu pra outra pessoa que está à distância, pra dizer que você tá viva ali. Também tem um significado aqui impresso numa das personagens, né, a Rue, que seria no Distrito 11, ela utilizava os tordos pra avisar os seus companheiros do pomar onde ela trabalhava, depois de horas e horas e horas debaixo de sol trabalhando, ela usava os tordos pra avisar que o expediente tinha acabado. Então ela tinha lá o seu canto pra dizer que o expediente deles ali estava acabado e que eles poderiam, enfim, descansar em casa e ir pra casa até o próximo expediente. Então é bem bacana o tordo, eu gosto bastante dessa imagem. Eu achei que a autora foi muito feliz, assim, em inserir essa imagem, esse símbolo no livro, e que depois, no terceiro, principalmente, vai se tornar o símbolo, assim, de tudo que a autora vai desenvolver. Uma das coisas que eu não gostei aqui, que a Vives Valadares, de novo, vou falar, disse que alguns pontos são bem babaquinhas, principalmente o romance. Eu gosto bastante do romance que há aqui no livro. É muito, muito bacana. Eu gosto bastante dos personagens e do laço que eles desenvolveram, que inicialmente não é um laço muito forte, sabe? E é isso que eu mais gostei, porque eles vão desenvolvendo. Então, você tem que algumas pontos aqui são muito babacas. Ok, são poucos, graças a Deus, mas tem. Que ela poderia não ter colocado muito isso, ter forçado muito, até porque a história não pedia. Eu creio que talvez seja, sei lá, por público, mas pode ser que não, pode ser que ela tenha colocado porque ela queria, mas enfim, é um dos pontos negativos, é bem fraquinho mesmo, graças a Deus, e é por isso que eu gosto bastante desse livro. Bom, além disso, o livro ele passa uma mensagem muito bacana, que é aquela de você não se subestimar, porque ali a Katniss, dentro da arena, ela estava diante de várias pessoas muito mais fortes do que ela, e muito mais mortais do que ela, então você tem a mensagem de cada vez que ela, sei lá, conseguia eliminar mais alguém, eliminar entre aspas, porque na grande parte do tempo ela não eliminava ela mesma, mas sim por outros meios, indiretamente, diria, né? Mas aqui você pode superar uma coisa que você considera ser maior do que você, entendeu? Eu gostei bastante disso, é muito bacana, porque o livro não parece assim, visualmente, por cima, mas ele tem várias questões que te fazem pensar realmente, assim, e eu gostei bastante disso. Não é uma leitura dessas, assim, né, clássico, nem nada, mas é bastante, assim, universal, faz pensar bastante. E o grande ponto aqui no caso é você, né, divertir, entreter o público,
que é o que mais o livro faz. Esse livro é muito fácil de ser lido, ele tem 400 páginas e eu li em praticamente 1 dia e meio, 2 dias, conciliando a leitura com estudos. Então, você tem que essa leitura é muito gostosa mesmo, tá? Você é pra te entreter. Bom, então eu já li os 3 livros da trilogia. Eu decidi fazer 2 vídeos, tá? Um pra iniciar a série, pra introduzir a série, e o outro pra falar sobre os outros 2 pra concluir. Esses livros aqui são emprestados. Eu quero agradecer a Natália, minha amiga, por ter me emprestado os livros. Adorei mesmo. E gostei bastante de ter conseguido ler os 3 assim, numa tacada só. Muito obrigada mesmo, Natália, por ter me emprestado os 3 de uma tacada só. E eu gostei bastante, então até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre a conclusão, falar sobre Em Chamas e A Esperança. E se vocês gostaram do vídeo, deem um like pra mim, se inscrevam no canal, acessem o blog que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês e vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!